Seja bem-vindo a Carlos Give, nome do meu canal. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade às aulas de História 12ª classe em regime de quarentena. Portanto, estamos aqui para auxiliar o entendimento do módulo de História para a 12ª classe. Faço isso também a pedido de meus estudantes da 12ª classe. Bem, eu sou o professor de História Carlos Give. Vamos hoje para a lição número 3. Temos como tema as primeiras comunidades em Moçambique, ou comunidades primitivas. O que é que significa? Significa falar das primeiras comunidades, dos primeiros habitantes que terão habitado este território que hoje chamamos de Moçambique. Isto é muito interessante, primeiro pelo fato de nós sermos moçambicanos, e como moçambicanos há sim necessidade de saber dos primeiros habitantes de Moçambique, se nós descendemos desses habitantes ou terá aparecido um outro povo de quem nós descendemos. Também ver se realmente existem semelhanças entre nós e esses povos, como é que esses povos viviam, quais eram as suas características, as suas dinâmicas sociopolíticas daquele período, não é? Portanto, em relação às comunidades primitivas, primeiros povos que habitaram este território, não é? Este território primeiro foi habitado pelos povos Khoisan. Os Khoisan, os primeiros habitantes de Moçambique, foram chamados de Khoisans. Dizer que o termo Khoisan deriva de dois nomes, não é? O primeiro que é Khoi. Estes povos que eram também conhecidos por Hotentotes, não é? Que eram, não é, de uma média, de uma altura, vamos dizer, uma altura média, não é? Não eram baixinhos, como também não eram altos, não só de pele castanho, não é? Tinham a pele castanha, de pele castanha, não é? E esses indivíduos não só eram também praticantes, eram pastores, não é? Praticavam a pastorícia, eram pastores, não é? Portanto, e também o outro termo deste nome era, não é, do povo Zan, não é? Khoisan, o povo Zan. Dizer que os Zans eram também conhecidos por bosquimanos. Bosquimanos eram já de altura, não é? De uma altura mais baixa. A altura baixa também tinham o mesmo tom de pele, não só tinham o mesmo tom de pele. E a sua atividade econômica era o quê? Eram caçadores. Mas mesmo os Khoi podiam ser, porque praticavam também a caça, mas o seu forte era a pastorícia, era também o que? A pesca. Os Zanos também praticavam a pesca, mas o seu forte era caçador, era de caça. Mas pelo fato desses dois povos partilharem o mesmo lugar de habitat e também as mesmas características socioeconômicas, serão conhecidos como povo Khoisan. Agora, em suma, podemos dizer que a sua economia, estes povos eram o quê? Estamos a dizer que esses povos eram recoletores e também eram o quê? Caçadores. Portanto, os primeiros habitantes de Moçambique eram recoletores e também eram recoletores. Agora, a economia, aqui é uma coisa que
nós devemos economia, há uma coisa que nós devemos perceber é que a vida econômica desses indivíduos é que vai definir, não é, as suas características. As características dos primeiros habitantes de Moçambique estarão diretamente ligadas à sua vida econômica. Por exemplo, a primeira característica dos Khoisans é o nomadismo. Eram nómadas. O que é que isto significa? Significa que eles não tinham um habitat fixo, residências fixas. Agora, como disse, as características dos Khoisans estão ligadas à sua atividade econômica. Por exemplo, a atividade de recoleção, que significava ir atrás dos alimentos, ou que significava dependência pela o quê? Pela natureza. Significa isso, viviam daquilo que a natureza lhes podia dar, não é? Na recoleção iam atrás de frutas, iam atrás de ovos, de outros produtos, e portanto para esta atividade dependentes pela natureza. Portanto, quando fossem à recoleção, em algum momento as matas, as florestas não conseguiam alimentar os Khoisans, esses povos, portanto eram forçados a terem que se movimentar de uma floresta a uma outra floresta, tornando-lhes o quê? Nómadas. Não só em algum momento, quando a questão de clima fosse rigorosa, obrigava que os Khoisans movessem daquela zona para outra. A dependência pela natureza é uma das características que os nómadas tinham. Também eram imediatistas. O que é que isso significa? Significa que na sua atividade de recoleção e caça tinham, não é, de se alimentar de forma imediata desses produtos, não conseguiam deixar os seus produtos para os dias posteriores. Significa, não conseguiam também produzir os seus produtos, não é? Eles faziam a recolha para alimentar os seus povos naquele mesmo dia. Não tinham noção de conservar os seus produtos. Não só esses indivíduos, estamos a dizer que eram indivíduos sem noção de que vamos lá, sem diferenciação, o que? Social. O que é que isso significa? Significa que os Khoisans, entre os Khoisans não havia a noção de que? De Estado, não havia noção de poder, não existia quem fosse chefe deles, e nós percebemos que a questão de chefatura é um processo que surge e começa a partir do momento que surgem famílias alargadas, e a necessidade de controlar essas famílias alargadas que vão constituir comunidades, clãs, tribos e por aí em diante. A única diferenciação que existia entre eles era em questão do trabalho, onde a divisão, não é? A divisão do trabalho era em o quê? Era em função, não é? Era em função de quê? Em função de gênero e que? E idade. Significa para as mulheres e crianças reservavam atividades mais
fáceis, reservando a caça e a recoleção para os homens. Portanto, as mulheres ficavam a cuidar das crianças, a cuidar das cavernas, a cuidar dos aposentos, a zona em que se encontravam, não é? E em algum momento a questão de preparar alimentações. Estou a falar quando já era o período de fogo, como poderíamos ver adiante. E, portanto, e outra característica é que esses indivíduos, não é, viviam em o quê? Viviam em bandos. Viviam em bandos aonde? Geralmente nas cavernas. Não é? Nas cavernas, principalmente no período de quê? No período de frio, não é? No período de frio, momentos em que é por essa razão que nós temos hoje em dia em relação às cavernas, relativamente às cavernas, nós temos rastros, não é? Da presença do povo Khoisan aqui no território moçambicano, e esses rastros nós conseguimos ver através de quê? De figuras rupestres, não é? Que são desenhos que são deixados onde? Desenhos em rochas, não é? Em rochas. Portanto, deixaram lá alguns desenhos que mostravam a sua noção em termos de matemática, e não só em relação à matemática, como a sua vida religiosa, não é? Conseguimos ver nessas figuras rupestres a questão, por exemplo, de sepultamento, como é que esses indivíduos sepultavam os seus entes queridos, não é? Nas figuras rupestres. Passando disto, o que é que nós vamos perceber? Também esses indivíduos, não é? Tinham alguns instrumentos que usavam, não é? Esses indivíduos são caracterizados, não é? Por usar instrumentos de quê? Instrumentos de pedra. É por isso mesmo que é normal chamar esses Khoisans, os Khoisans, como indivíduos que viveram na idade de quê? Na idade de pedra. Na idade de pedra, pelo fato de usarem, não é? A pedra para as suas atividades econômicas. Estamos a falar da recoleção, estamos a falar, não é? De caça. E quando falamos da idade de pedra, geralmente estamos a falar de quê? Do período pré-histórico. Estamos a falar do período pré-histórico na história de quê? De Moçambique. E é preciso que percebamos que o período pré-histórico está dividido em três idades, não é? Está dividido em três idades, sendo que a primeira idade chama-se idade paleolítica. A segunda idade é idade mesolítica, e a terceira idade é a idade neolítica. Portanto, essas idades são idades pré-históricas de Moçambique. Dizer que quando falamos do período pré-histórico, estamos a falar daquele período de 4 milênio antes de quê? Antes de Cristo. Estamos a falar de 4 milênios antes de Cristo. Estamos a dizer 3.500 antes de quê? Antes de Cristo.
Portanto, este período em que a idade pré-histórica vai até este período, não é? Vai desde o início até este período. A partir deste período entramos na nova idade, que é idade do quê? Idade antiga. Idade antiga. Agora, o que é importante perceber aqui é que geralmente quando nós falamos do período pré-histórico, quando nós falamos do período pré-histórico, estamos a falar justamente, não é, do período antes do que? Antes da escrita, não é? Antes da escrita. Entende-se que a história nessa altura é pré, não é? É o período de ensaios da história, ainda não é história quando entendido isto sob visão eurocêntrica, em que entendiam que só podia existir história quando existir a escrita. É por isso que a África foi entendida como um continente sem história, porque entendiam que a história só podia existir antes da escrita. Então, o período pré-histórico não há que escrita. Mas agora, voltando para o nosso contexto, estamos a dizer que o seu instrumento principal era, neste caso, a pedra. Temos aqui o Paleolítico. No período Paleolítico usava-se o que? Uma pedra que se chamava pedra antiga. E depois no Mesolítico usava-se a pedra, não é, intermediária. E depois no Neolítico usava-se a pedra o que? A pedra nova. Dizer que essas pedras elas se distinguiam uma antiga, distinguiam-se uma da outra. A pedra antiga chamamos a essa pedra de pedra o que? De pedra lascada. Geralmente a pedra lascada é aquela que usa-se como foi encontrada, quer dizer, sai da pedra ou da rocha mãe e usa-se como ela foi encontrada sem sofrer nenhuma alteração. E a pedra intermediária já está num processo de transformação, não é usada como foi encontrada, há um processo de transformação que acontece. A nova pedra, que se chama pedra polida, não é? Esta sim já foi polida, já foi raspada. Geralmente a pedra polida ela tem mais ponta aguda, é mais afiada, não é? Todas essas pedras elas sofrem alterações, transformações na medida em que são usadas para satisfazer os trabalhos de recoleção e trabalhos de caça. A pedra polida era mais até para cortar as carnes, afiar as carnes. A intermediária, naturalmente, que não há de ser igual em comparação ao que? A pedra polida. Dizer que naturalmente que esses povos, os coisas vão desaparecer. O desaparecimento dos coisas há de dar o aparecimento de um novo povo, não é? Que este povo, não é, há de ser entendido como o povo da idade de que? Idade de ferro, justamente pelo instrumento que usavam para as suas atividades econômicas. Olhando para as idades pré-históricas, percebemos a sua terminação lítica. Isto é justamente pelo fato de usarem pedra. Lítica significa rocha, pedra, a parte sólida, etc. Não é? Portanto, usavam esses instrumentos. Portanto, estamos a falar tudo isto de que? De povos bantus, os hotentotes, os bosquimanos, os primeiros habitantes de Moçambique. Na atividade de pedra que esses indivíduos vão usando, há de ser neste processo que vão descobrir o que? O fogo. Supõe-se que o homem, os homens que descobrem o fogo é o homem
hábil. Bem, eu evito falar muito disto, não é? Hábil, mas terei de colocar isto aqui. Homo hábil, e portanto por este ou com este, deixe-me só tirar esse hábil. Portanto, estamos a dizer que o descobre nesse processo o fogo com o trabalho que vão fazer de polir a pedra, tinham que rachá-la para polir. Percebem-se que a pedra conseguia produzir faíscas e que através dessas faíscas podia-se produzir fogo. Portanto, através desse fogo vão passar a usar para cozinhar, não é, os seus alimentos, mas não só usam para afugentar animais, não é? Vão usar também para o quê? Para aquecer e iluminar o que? As noites, não é? Vão usar fogo para iluminar as noites. Portanto, esta é a vida dos primeiros habitantes que terão vivido aqui. Dizer que eles na verdade não surgem aqui, estão distribuídos em toda a África Austral. Durante a sua expansão conseguem chegar até Moçambique, não é? Que mais tarde darão lugar aos outros. Portanto, era isto que me oferecia a trazer na lição número 3 para estudantes da 12ª classe. Portanto, peço que compartilhe isto com os seus colegas. Estamos em quarentena, repito mais uma vez, processos de prevenção, e não só medite, mas medite bastante na palavra de Deus, que isso lhes servirá de consolo. Até a próxima lição. Na próxima lição vamos falar do povo Banto. Deixe seu comentário, compartilhe caso esteja a ver do Facebook, caso esteja a ver do WhatsApp, de YouTube, por favor, deixa aí o seu like e subscrição. Valeu!